Agora a gente fala que um estudo amplo para a Associação de Olho no Material Escolar confirma a necessidade de atualização de conteúdos com mais dados científicos sobre a realidade do setor. O trabalho reuniu 12 analistas de conteúdo e especialistas do agronegócio durante mais de 3.000 horas para avaliar de forma isenta mais de 9.000 páginas de 10 das principais editoras que fornecem livros para o Plano Nacional do Livro Didático, utilizados tanto nas redes pública e privada aí em todo o Brasil. Foram identificadas 746 passagens negativas ou fortemente negativas sobre o setor rural nos livros da amostra. 60% a mais do que as menções positivas. A gente vai falar agora sobre esse assunto com a presidente da Associação de Olho no Material Escolar, a Letícia Jacinto. Letícia, muito bom dia para você. Seja bem-vinda aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, obrigada. Um grande prazer estar aqui com vocês. Letícia, de fato, chama muito a atenção, né? Esses 60% a mais de menções negativas ou fortemente negativas referente às positivas nos livros didáticos, que estão aí para todos os alunos, tanto da rede pública quanto privada. Como que vocês, como associação que cresceu muito, que eu já vi aqui os dados de vocês nos últimos tempos, estão fazendo, de fato, para combater essa incoerência de informação? Na verdade, Renata, é bastante assustador, mas esse estudo ele veio para validar uma percepção que a Associação de Olho no Material Escolar tinha já há algum tempo. Então, a gente vem construindo esse caminhar, né, em cima desses dados. A gente precisava, já que a gente fala de ciência, a gente precisava trazer uma fundação, né, Instituto de Administração, do qual a gente contratou, para embasar cientificamente, com metodologia, uma fundação isenta, para que pudesse validar essa percepção que nós, do De Olho no Material Escolar, já tínhamos. E a gente faz isso através de 4 grandes projetos. Então, primeiro, uma interação muito importante com os 3 poderes, né? Já tivemos algumas vezes em Brasília, através da Frente Parlamentar da Agricultura, que tem nos ajudado bastante, o Instituto Pensar Agro também, nesse caminhar. E fazemos também, construímos, né, essas pontes com as editoras. Então, temos trabalho aqui com grandes editoras, desde filmagem de videoaulas até construção de palestras, de treinamento de autores, de revisão desse material. Então, essa ponte tem sido construída, tem sido muito bem recebida por parte dessas editoras, inclusive grande parte dessas que foram analisadas. E, aos poucos, a gente tem mudado esse cenário, trazendo mais dados científicos. O terceiro grande pilar nosso é a Agroteca, que vai ser lançado agora em abril. É um site que a gente vai trazer bastante material do agro, mas com uma linguagem acessível para o setor educacional. E o quarto grande projeto nosso e último é o Vivenciando a Prática. Vivenciando a Prática, ele traz assim, o aluno e o professor para perto da terra, para perto do campo. Então, através das visitas para feiras agropecuárias, visitas em fazendas, na própria agroindústria, sempre conduzida de maneira a gerar essa conexão, né, para que eles possam entender como é que funciona, conversar com o funcionário, dirigir uma máquina, ver como é que funciona o Código Florestal e todas as leis que embasam esse produtor rural que a gente tem que cumprir. Então, nesses 4 pilares que nós temos no De Olho no Material Escolar, que está fundamentado os nossos programas e como a gente tem modificado esse cenário. Excelente, muito bom você falar desses 4 pilares atuais, né? E principalmente sobre também essa plataforma que vai levar ainda mais conteúdo acessível aí para todo mundo, onde tem informações e, mais do que isso, sobre as alianças também que vocês formaram, tanto com a FPA quanto com o IPA também, no intuito de melhorar também o diálogo, porque com a ponte governamental também a gente consegue ter uma segurança e, claro, com outras associações e as próprias escolas de irmos, né, adiante e mostrarmos de fato o que é a força, o que é a potência do agronegócio brasileiro. Como é que vocês avaliam, né, desde o início da associação
até agora, né? Todo esse movimento, essa dinâmica, essa crescente. Como é que você se sente, né? E avalia todo esse movimento, hein, Letícia? Na verdade, é uma associação que a gente tem bastante orgulho, né, pelos passos que foram dados e por essas pontes construídas. Eu acho que a gente conseguiu abrir um canal de comunicação com um setor que não estava ligado ao agronegócio. E muitas vezes, acho que a maioria das vezes, por falta de conhecimento, de proximidade, né? Muitos desses autores e editoras, elas estão nos grandes centros urbanos. Então, ou seja, longe do meio rural onde isso acontece, né? E é uma provocação que eu sempre falo, setores produtivos brasileiros abram as suas portas para o setor educacional, né? Compensa, a gente vai ter grandes profissionais para o futuro, entendendo como é que não só a história do Brasil, mas o futuro do Brasil, o que está inserido nele, né? E esses alunos vão estar aptos para se inserir nesse mercado, né? De forma legítima, trazendo grande resoluções para os desafios que a gente tem, inclusive nesse setor, porque temos desafios sim. A ideia do De Olho no Material Escolar não é romantizar esse setor, mas é trazer de maneira factual e bastante científica para os materiais didáticos. E eu queria também te dizer assim, a importância, eu falei dos 3 poderes e falei também dessa ponte com as editoras, mas a ponte com a mídia também. Vocês têm um papel extremamente importante na formação de opinião dessas crianças, adolescentes, jovens, adultos. Então, a mídia vocês fazem um papel maravilhoso aí no Terra Viva, que eu conheço há muito tempo, e trazem sempre essas informações baseadas em fatos, em dados oficiais. Isso é extremamente importante para que essa comunicação seja feita, né? Não existe educação sem comunicação. São 2 temas extremamente ligados que a gente precisa levar para conduzir o futuro do Brasil. Exato, Letícia, muito obrigada. É a nossa missão, né? A missão de levar a comunicação, os dados, as entrevistas, o que é o agro de maneira muito correta, muito assertiva e, de fato, mostrando essa realidade. Foi muito bom quando você colocou o ponto, né, de que os produtores rurais, de que todo mundo envolvido na cadeia produtiva aqui do Brasil abra aí, né, de fato, as suas porteiras para o sistema educacional. A gente tem visto, sim, muito desse movimento, né, diversas escolas indo a campo, fazendo, digamos assim, um dia de campo nesse sentido, para mostrar essa realidade. Isso é muito válido, porque você começa a incorporar desde muito cedo qual é a realidade, levando aquele momento que fica realmente marcado para sempre na vida, na memória aí dessas crianças, que serão um futuro, como a gente sabe, de todo o nosso país. Então, levar esse diálogo, essa abertura e mostrar essa realidade, essa coerência é muito bem informativa e pautada realmente do que se trata o agro brasileiro. Então, foi muito bom você tocar nesse ponto. E eu imagino que vocês têm uma grande corrida aí ao longo também do ano de 2023. Como é que vocês estão programados aí nesse calendário, Letícia? Nós vamos participar das maiores feiras do agronegócio, acho que temos 18 esse ano, e mais 42 Vivenciando a Prática, que é esse projeto, né, que você falou aí, que é trazer as crianças para dentro, né? 42 Vivenciando a Prática dentro da agroindústria ou das próprias fazendas, e fazendo essa ponte. E temos, assim, inúmeras histórias, porque é um programa Vivenciando a Prática que você vê o resultado na hora. Ele é muito bem confeccionado, então a gente vê qual a idade da criança, qual o tema que está sendo abordado naquela fase de vida dela, por conhecer os materiais didáticos, e selecionamos profissionais para conversar com eles. Temos uma competição, né, em relação a uma redação, temos desafios para eles que seguem após o programa também. E se vocês me derem um minutinho, eu vou te contar uma história muito bonita, né? A gente teve com um grupo de escola na Expo Inter o ano passado, então agosto do ano passado, e na hora que eles chegaram lá, após 7 horas de viagem, eles falaram: Letícia, vocês colocaram no programa aqui que a gente vai visitar uma empresa de máquinas, mas a nossa cidade é muito pequena e é uma morraria e a gente não utiliza máquinas, é só agricultura familiar. Eu falei: gente, me dá uma chance, vamos visitar algo que vocês não viram ainda, né? Porque sair 7 horas de viagem para ver o que vocês já conhecem, então me dá uma chance. Na hora que a gente chegou em uma das empresas nossas apoiadoras, e nesse caso a Jacto,
o gerente que os atendeu era da própria cidade de Aratiba. Então, isso criou uma conexão com esses alunos, eles se enxergaram naquele local, era uma pessoa que também tinha saído da mesma cidade, né, feito uma trajetória interessante profissional, e depois, entre as, acho que 500 redações que a gente teve que analisar após Expo Inter, uma criança uma adolescente, né, dessa cidadezinha ganhou o prêmio. Então, ela visitou a Jacto, passou conosco lá 3 dias, junto com a secretária da Educação e o pai. E ela voltou agora na Expo Direto e ela contou, né? Falou assim: olha, essa experiência ela fez diferença na minha vida inteira, ela fez diferença na minha comunidade, na minha cidade. Eu saí, eu dei entrevista, eu conversei com o prefeito agradeceu a Farsul por esse acolhimento também que nos deram na Expo Inter. E a partir daí, hoje em dia, eu faço técnico agrícola junto com o colegial e, principalmente, eu comecei a enxergar o trabalho da minha família e os meus pais de forma diferente. Então, eu acho que esse programa ele mexe não só com a criança que participa, mas, igual eu estava falando, com a comunidade, com a Secretaria da Educação e pode transformar esse país, né, nesse grande potencial que tem o agronegócio. Experiência maravilhosa, é muito emocionante, muito interessante você dividir esse momento aqui com a gente. Eu, faz muito tempo, acho que há mais de 10 anos, eu fiz uma série especial sobre as escolas técnicas agrícolas espalhadas pelo Brasil. E eu fiquei encantada, né? Se a gente puder ainda fomentar ainda mais todos esses projetos, e é o que você colocou agora, ela fazendo técnico agrícola junto ali à escola. Então, isso é maravilhoso, porque você mostra a realidade, você traz a realidade para perto e, mais do que isso, a valorização, né? Hoje ela enxerga os pais aí de uma maneira completamente diferente do que se não tivesse vivenciado essa experiência. Obrigada, viu, Letícia? Espero aí encontrá-la em várias outras oportunidades e também aqui ao vivo em nosso estúdio. Uma excelente terça-feira aí para você e parabéns a você e todos do projeto, viu? Muito, muito obrigada, Renata, por essa oportunidade. Parabéns pela comunicação que vocês fazem aí, sempre de maneira muito legítima e trazendo as boas informações. Obrigada, um ótimo dia.